Regressamos à emissão com a dupla de advogados fiscal Prático de Verbo e Maria Figueiredo. Estamos a falar de fiscalidade responsável, digamos assim. No fundo, como é que a fiscalidade se relaciona com esta história dos critérios ESG? A fiscalidade é uma parte muito importante desta temática ESG por várias ordens de razões. Primeiro, porque é uma ferramenta que os Estados têm para desincentivar ou incentivar comportamentos e, portanto, aí, nestes temas designadamente ambientais, é uma ferramenta importante. Mas, por outro lado, há aqui uma parte muito importante, que é a questão da fiscalidade responsável, exatamente, que é a questão desta mudança de paradigma de que o Patrick abordou, na forma como as empresas, os seus clientes, os seus stakeholders, não só os acionistas, mas todos os stakeholders do universo empresarial, olham para o que quer dizer ser um negócio responsável e o papel que os impostos e a forma como se paga impostos é realmente put your money where your mouth is e onde realmente a empresa prova que é um negócio responsável. E, portanto, há aqui toda uma mudança de paradigma que é levada também pela regulação, naturalmente, mas é que as empresas têm assumido um papel bastante pioneiro, algumas delas, em ser transparentes no que diz respeito às suas políticas fiscais, em ser transparentes em relação aos montantes de impostos que pagam em cada jurisdição, indo muitas vezes até para além daquilo que é exigido por estas normas quer europeias, quer nacionais, que são emanadas desta mudança de paradigma fiscal. Ou seja, as empresas têm a capacidade de ir, inclusive, além desta quantidade de regulação. Sim, há uma série de princípios de adoção. Trabalham há mais tempo nisso. São empresas maiores. Grande parte de empresas multinacionais, também sujeitas a um maior escrutínio dos seus clientes, por exemplo, empresas no setor do oil and gas, no setor do grande retalho, que estão mais escrutinadas pelos seus clientes e, portanto, que sentem a necessidade de, para gerir, no fundo, aquilo que é um grande risco de serem mal compreendidas pelo mercado, serem mais transparentes até do que a regulação exige no que diz respeito às suas práticas fiscais. Falava, lá está, no pagamento de impostos de forma responsável. Um exemplo de uma medida nesse âmbito que pode ser implementada? Vou dar um exemplo concreto de dois casos de clientes que acompanhámos recentemente lá no escritório. Um dos clientes que estava, uma grande multinacional, que estava a olhar sobre como reestruturar as suas operações, sem prejuízo, obviamente, daquilo que o Patrick fala das obrigações de ACSES, de reporte, mas que nos dizia a determinada altura: nós não estamos preocupados com otimizar aquilo que é o pagamento do nosso imposto sobre lucros. Nós queremos pagar a nossa fair share. Queremos pagar aquilo que é justo em cada uma destas jurisdições. Nós queremos saber como é que podemos fazer isto de forma a que o nosso negócio se possa reorganizar enfim, devido a esta circunstância, deste contrato em particular. E, portanto, a preocupação aqui era efetivamente o pagamento de impostos ser justo e ser compliant totalmente e reorganizar de acordo com aquilo que era a atividade da empresa. Por outro lado, por exemplo, em temas de contencioso, um caso que foi acompanhado lá no escritório recentemente, em que ao definir uma estratégia de contencioso fiscal, ali de uma discussão com a administração fiscal, o cliente nos dizia: bom, eu sou um good corporate citizen, portanto, eu quero pautar esta relação com uma total abertura e uma total colaboração com a autoridade fiscal. E, portanto, são exemplos muito concretos desta mudança de paradigma em que as empresas são também pioneiros e vão ajustando os seus comportamentos a esta mudança de paradigma também em matéria de impostos e de pagamentos. Num contexto em que as empresas estão a fazer todos estes ajustamentos, estão também a tentar cumprir com as regras, a mostrar-se mais sustentáveis, como é que, agora num prisma dos investidores, queiram fazer investimentos, obviamente, em empresas que cumprem estes requisitos, conseguem, de uma forma filtrada, e evitar greenwashing, evitar greenwashers. Isso é um tema muito importante e até depois deixarei a Maria também comentar sobre isso. Mas nós cada vez mais, e vimos isso lá no escritório, quando, por exemplo, somos consultados para submeter propostas, para assessorar empresas em determinadas transações, ou quando essas empresas são convidadas para participar em concursos públicos, cada vez mais
Quer, por exemplo, as empresas que nos consultam fazem-nos perguntas específicas como é que vocês, enquanto prestadores de serviços, estão a cumprir com estas regras. Por outro lado, também temos muitas empresas que, quando são obrigadas, quando concorrem a determinados concursos públicos ou tentam participar em determinadas transações, cada vez mais do outro lado, assiste-se a quem está a solicitar a sua intervenção a um pedido de informação muito completo sobre quais são as políticas internas que as empresas têm para assegurar que são compliant com este tipo de medidas. Portanto, cada vez mais, uma empresa, ou mesmo investidores individuais, quando que queiram atuar na cena internacional, investindo e fazendo investimentos, têm que demonstrar, para poderem aceder ou passar em determinadas fases, têm que demonstrar que cumprem com esta regulação toda que existe atualmente a nível internacional. Pegando um bocadinho aquilo que a Maria estava a dizer há pouco, nós temos assistido, fazendo aqui a ligação ao ISG e à fiscalidade, nós temos assistido, eu assessoro muitos clientes individuais que vêm, portanto, private clients que vêm morar para Portugal, não é? Que redomiciliam para Portugal. E nos primeiros contactos que temos com eles, muitas vezes ouvimos da parte deles a preocupação, olha, não obstante eu estar aí a viver para Portugal e vocês terem aí um regime fiscal que é interessante, eu quero que fique bem claro que nós queremos assegurar que as coisas são feitas corretamente e que eu pago o meu fair share tax, como dizia a Maria. Portanto, esta preocupação que começamos a assistir da parte das empresas e das pessoas também. Então, a questão de como é que os investidores podem precaver-se de eventuais investimentos em empresas que façam greenwashing. O greenwashing é um tema interessantíssimo e acho que aqui há um papel grande para o direito e para a regulação, como o Patrick mencionava. Ou seja, a nossa experiência é que há cada vez mais necessidade de filtrar a informação e aí realmente saber quais as regras certas que se aplicam a um determinado setor, saber fazer as perguntas certas, perceber quais são para cada setor os fatores-chave. É importante para se poder assessorar um investidor a fazer as perguntas certas e há de facto também aqui um papel na regulação, para além daquilo que são enfim, critérios que podem ser adotados pelas empresas. Ainda recentemente foi também publicada na União Europeia uma proposta de diretiva sobre aquilo que, em termos de due diligence numa cadeia de fornecimento, uma empresa deve pedir aos seus fornecedores em termos de cumprimento de direitos humanos e de questões ambientais. Portanto, há aqui também uma necessidade de conseguirmos que as empresas não façam cherry picking daqueles indicadores onde ficam bem e que escondam para debaixo do tapete os indicadores em que ficam mal, e é papel dos investidores também saber perguntar isso, e para isso estamos cá para aconselhar quais são os vetores essenciais numa determinada área de negócio, mas depois há aqui um papel muito importante do direito e da regulação, em criar realmente o tal campo igualitário em que toda a gente tenha de reportar sobre as mesmas matérias e não possa escolher quando ainda são padrões de adoção voluntária. Portanto, nessa medida, acho que estamos a evoluir num sentido de... E quais são as perguntas certas? Depende imenso do setor. Depende muito do setor, depende da atividade e são... Imaginemos um setor, telecomunicações. Há perguntas que são perguntas de governo típicas, que têm a ver com a diversidade, com a proteção dos direitos dos trabalhadores, ou seja, há uma série de critérios que são relevantes. Depois, que são relevantes e que são, no fundo, maior standard, dependendo, obviamente, da dimensão da empresa e que devem ser feitos em cada momento. Depois, por exemplo, em matérias ambientais, depende imenso do setor e do controlo que a empresa, dependendo de onde está na cadeia de valor, tem das suas emissões. Há empresas que, por terem numa posição dominante, podem-se fazer mais perguntas sobre como é que ela influencia a sua cadeia de valor e os seus prestadores de serviços. Há empresas que são prestadoras de serviços e que não têm necessariamente controlo sobre grande parte da sua cadeia de valor, porque estão numa posição menos dominante. Portanto, isso depende muito não só do setor, mas também do sítio na cadeia de valor de um determinado ecossistema em que a empresa-alvo, por assim dizer, de um investimento se encontra. Há pouco a doutora Maria falava na questão da transparência no meio deste tema. Muitas vezes estes indicadores, esta informação consta nos chamados relatórios de transparência, quer de empresas ditas normais, quer mesmo numa sociedade de advogados. São sinónimos estes temas? Falar de transparência, falar de ESG? Eu não diria sinónimos, é uma consequência, no fundo, a transparência, a necessidade
de ser transparente na forma como uma empresa faz a política de governance, ou no caso concreto da área fiscal da política fiscal, já existia antes e agora é uma consequência deste movimento ESG. E, portanto, eu diria que não são sinónimos, são uma consequência e são complementares. Hoje em dia, este ambiente em que estamos a viver que nos impõe isto, é essencial que uma empresa assegure que tem uma política fiscal que é transparente, que é conhecida, que é compliant com este novo enquadramento. Muito obrigada. Temas que poderá acompanhar já de seguida, depois de uma pausa de breves segundos. Continuo desse lado.